Bem-vindo ao programa Jesus Está Voltando. Vamos hoje tratar de um assunto muito interessante que aconteceu nesta segunda-feira, dia 5 de fevereiro de 2018, quando o Papa Francisco teve um encontro lá no Vaticano com o líder turco, o Erdogan. E eles tiveram um assunto, uma conversa muito séria, vou já falar para vocês. Mas antes de eu adentrar neste assunto, deixe-me falar algumas coisas aqui que está na palavra de Deus. Em Apocalipse 13, fala exatamente de dois líderes mundiais. Um que será um líder religioso, falso profeta, e outro um líder político ou anticristo. A junção desses dois, eles farão proezas, mas tudo liderado por Satanás. Será um tempo muito difícil, pois a igreja já terá sido arrebatada e Deus estará lidando diretamente com Israel. Veja que no Antigo Testamento, Deus lidou com Israel, surgiu Jesus, morreu, ressuscitou, e Deus começou a lidar com a igreja. Já está há mais de 2000 anos, o relógio do povo de Israel, do povo de Jacó, Isaac, está parado há mais de 2000 anos. Enquanto isso, o relógio da igreja está caminhando e está para parar e começar novamente a andar o relógio do povo judeu. Mas a Bíblia chama que nessa época será a angústia de Jacó. 7 anos de muita luta, eles serão provados e só um remanescente chegará ao final dos 7 anos de tribulação. Mas Deus é tão misericordioso que mesmo durante a tribulação, Ele vai permitir que haja salvação. Porém, os que professarem o nome de Jesus durante os 7 anos de tribulação serão mortos. E isso está em Apocalipse capítulo 20, a partir do verso 4, que diz: E vi tronos e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então, durante a tribulação ainda vai haver salvação, mas esses aqui não têm mais nada a ver com a igreja. Serão os que ficaram para trás porque estão brincando, estão com pecados ocultos, não acreditam em Jesus. Então muitos ficarão para trás. E ali no capítulo 7 de Apocalipse fala exatamente desta multidão que lavaram e branquearam suas vestes no sangue do Cordeiro e vieram de grande tribulação. Uma prova de que o tempo dos judeus, o relógio, está para começar a andar novamente, vemos exatamente nos noticiários, cada vez mais Israel está ficando no olho do furacão, está ficando isolado. E se cumpre a cada dia o que está escrito lá em Zacarias capítulo 12, quando Jerusalém torna-se um cálice de tontear as nações. Em outras traduções, diz que Jerusalém será uma pedra pesada para todos os povos, e todos que os carregarem com ela certamente serão despedaçados. Então, a cada dia, vemos o mundo inteiro se levantar contra Jerusalém, contra Israel. Eles estão para iniciar o pior período de suas vidas, muito pior do que o Holocausto. E a Bíblia chama esse momento de angústia de Jacó. Agora vamos às notícias aqui. Saíram em vários jornais internacionais esse encontro do Erdogan com o Papa Francisco. E logo de início o Papa Francisco deu um símbolo de paz. Agora veja para quem é que ele vai dar um símbolo da paz. Como presente ao presidente turco, Tayyip Erdogan, na segunda-feira, dia 5. E isso quando as forças turcas continuaram sua ofensiva militar contra os curdos lá na Síria. Eu vou já ler aqui o que é que está acontecendo nesse momento lá. O Papa e o líder turco tiveram uma reunião de 50 minutos
a portas fechadas, durante as quais discutiram a situação da Síria, bem como os refugiados no Oriente Médio, e a decisão da administração Trump de reconhecer Jerusalém como a capital de Israel, a qual ambos se opõem. O Vaticano sempre foi contra Israel e a Turquia odeia Israel. Foi a primeira visita de um presidente turco ao Vaticano em quase 60 anos. Vejamos agora mais detalhes. A reunião de segunda-feira entre o presidente turco Erdogan e o Papa Francisco pode ter graves implicações para Jerusalém, já que ambos os líderes parecem estar construindo uma agenda com base em sua oposição conjunta ao reconhecimento do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, da cidade como capital de Israel. A reunião que aconteceu no Vaticano já foi significativa na medida em que a primeira visita de um chefe de Estado turco desde que as relações diplomáticas entre o Vaticano e a Turquia foram estabelecidas em 1960. No entanto, um comunicado divulgado pelo Vaticano diz que os líderes usaram a ocasião para discutir o status de Jerusalém, destacando a necessidade de promover a paz e a estabilidade na região, o Oriente Médio, através do diálogo e da negociação no respeito dos direitos humanos e do direito internacional. Tanto Erdogan como Francisco opõem-se à decisão do presidente dos Estados Unidos de reconhecer Jerusalém como a capital de Israel. Erdogan respondeu ao movimento pedindo uma reunião de emergência da OCI, ou seja, a Organização de Cooperação Islâmica. Ele declarou que Jerusalém Oriental é a capital do Estado da Palestina e exortou todos os países a reconhecer o Estado da Palestina e Jerusalém Oriental como sua capital ocupada. E ele continuou: precisamos trabalhar juntos para preservar o status de Jerusalém. Atualmente a Turquia ocupa a presidência da Organização de Cooperação Islâmica, a OCI, uma coalizão de 50 estados muçulmanos. O islamismo é atualmente a segunda maior religião do mundo, com 1,6 bilhão de seguidores, e uma aliança entre o Vaticano e ele, que tem 1,2 bilhão de adeptos em todo o mundo, poderá muito bem fazer uma força para promover uma agenda anti-israelense sobre Jerusalém. Contudo, o Vaticano tem influência, mas não tem força armada. E a Turquia tem força armada. É o maior regime militar da região. Erdogan enfatizou o seguinte: o Papa e eu temos o mesmo pensamento sobre Jerusalém. Ninguém pode dar passos unilaterais em uma cidade que é estimada por bilhões de pessoas. Precisamos tomar ações conjuntas para preservar o status quo. Quando ele foi perguntado por que considerou tão urgente discutir o status de Jerusalém com o Papa, ele reiterou sua mensagem dizendo: nenhuma nação no mundo tem o direito de tomar medidas unilaterais em uma cidade que é estimada por bilhões de pessoas, ignorando as leis internacionais. Devemos tomar medidas para preservar o status quo, garantir que seus lugares sagrados em Jerusalém permaneçam abertos para as 3 religiões. Eu quero frisar isso aqui que eu vou fazer um comentário. As 3 religiões. E proteger os direitos dos palestinos. É importante que o Papa continue defendendo isso, frisou bem ele. E ele finalizou dizendo: todos os países do mundo devem reconhecer o Estado da Palestina. E eu conclamo a Itália para fazer isso também, insistiu ele durante o encontro com o Papa. Possivelmente, quando o anticristo surgir no cenário mundial, ele, no seu acordo de paz de 7 anos, ele vai colocar Jerusalém como a capital para essas 3 religiões, para o islamismo, para o catolicismo e para o mundo judaico. Não sabemos como isso vai ser e também não nos interessa saber nem especular, porque já não estaremos mais aqui, mas esse encontro do Erdogan com o Papa Francisco é altamente profético, porque eles estão tramando uma agenda para internacionalizar Jerusalém. Estamos vivendo tempos bíblicos, como sempre falamos aqui. A cada dia as profecias saltam aos nossos olhos, a cada dia Jerusalém e Israel está ficando sozinho, e breve essas nações vão de encontro
a Israel para tentar destruí-lo. E falando daquele ataque lá no início da gravação, o presidente da Turquia, o Erdogan, ordenou um ataque das suas tropas contra as forças curdas no norte da Síria, acusando-os de terrorismo. Contudo, a maioria da população da região de Afrin é cristã e os pastores curdos estão fazendo um apelo contra o que chamam de massacre injustificável. Segundo a CBN News, um dos programas de TV cristãos mais reconhecidos do mundo, hoje em dia a Turquia é a maior ameaça de Israel, pois está mostrando que pretende levar adiante seus planos de dominar as áreas controladas antigamente pelo Império Otomano. Porque o desejo do Erdogan, já colocamos um vídeo sobre isso, é colocar para frente o califado islâmico e voltar a ter o poderio que o Império Otomano tinha. Então aí estão as profecias acontecendo à nossa vista e nós não podemos ficar apenas olhando. Nós temos que estar agindo cada dia mais, nos aproximando de Deus, buscando, lendo a sua palavra, estando cientes de que o arrebatamento poderá acontecer a qualquer momento. E a pergunta é de sempre: se a trombeta tocar agora, será que você sobe ou você fica? Como está a sua vida com Deus? Será que você vai querer presenciar para ver quem é o anticristo, quem é o falso profeta? Será que você vai ser daqueles que querem ficar para trás e passar 7 anos de tribulação? A porta da graça ainda está aberta. Ainda nós temos essa chance de nos reconciliarmos com o Senhor, Jesus Cristo de Nazaré. Doa quem doer. Se você está entre dois caminhos, se você está vivendo uma vida com pecados ocultos, acorde. Não sabemos quanto tempo ainda temos. Não podemos marcar data como muitos têm marcado e muitos quebraram a cara e vão continuar quebrando enquanto estiverem marcando datas. Porque a palavra de Deus é muito clara. Só o Pai sabe o dia, a hora, o minuto e o segundo. Mas nós precisamos estar preparados com a nossa vida no altar do Senhor. Porque na hora do arrebatamento, quem estiver vivendo uma vida com pecados, sinto muito, mas vai ter que encarar os 7 anos de tribulação e será um tempo muito, muito difícil. Se os dias hoje estão complicados, imagine durante a tribulação. Vigie como está a sua vida. Esteja alerta. Esteja mesmo com todos os problemas que você está vivendo, mas não perca a esperança do arrebatamento. Ele está por um triz, como dizemos aqui no Brasil. Não sabemos quanto tempo, mas brevemente todos nós vamos estar participando de uma grande ceia nas bodas do Cordeiro e vamos estar com Jesus. Ele vai nos entregar a própria ceia. Tenha isto como alvo para a sua vida, para a sua eternidade. Não vai valer a pena ficar para trás por causa de pecados. As profecias estão aí. Já estão tramando a internacionalização de Jerusalém, o Vaticano e a Turquia. Isso é um grande sinal, porque está chegando a hora que Israel vai ter que buscar somente a ajuda do seu Deus, porque ninguém mais vai estar para ajudá-lo. Que Deus te abençoe poderosamente e fique ligado no programa Jesus está voltando.